A gente fala agora do plano diretor, porque a revisão do plano diretor de Três Lagoas, anunciada como prioridade pelo prefeito Cassiano Maia, é um passo essencial para garantir o crescimento sustentável da cidade. A legislação atual, aprovada em 2016, ela precisa ser atualizada para corrigir e permitir a expansão ordenada do município. No entanto, essa revisão ela deve ser conduzida com critério, estudos técnicos e principalmente com uma ampla participação da sociedade. Acompanhe a reportagem. O prefeito de Três Lagoas, Cassiano Maia, já declarou que a revisão do plano diretor será uma das prioridades de sua gestão, com previsão de conclusão no primeiro semestre de 2025. Essa atualização é considerada essencial para destravar o crescimento urbano e corrigir entraves impostos pela legislação atual. O plano diretor é uma das principais leis municipais, pois define diretrizes e propostas para o desenvolvimento socioeconômico, preservação ambiental e organização territorial do município. Previsto pela Constituição Federal e regulamentado pelo Estatuto da Cidade, deve ser revisado pelo menos a cada 10 anos. Em Três Lagoas, o plano diretor foi instituído pela Lei 2083 de 2006, revisada em 2016. No entanto, a última tentativa de atualização, iniciada pela gestão anterior em abril de 2023, não foi concluída, impactando negativamente na expansão do perímetro urbano e o desenvolvimento do município. O líder do prefeito na Câmara, vereador Adriano César Rodrigues, o Sargento Rodrigues, enfatizou a necessidade de ajustes no plano diretor, principalmente quanto à metragem dos lotes. Nós estamos com essa expectativa que nas próximas semanas o Dr. Cassiano manda essa revisão do novo plano diretor. O plano diretor atual, ela atrapalha principalmente o progresso do nosso município, trava, fica inviável qualquer tipo de investimento no nosso município. Então nós estamos fazendo uma revisão em várias questões do plano diretor, principalmente diminuir o tamanho dos lotes, porque hoje a população, um terreno 10 por 20, atende muito bem a população. E tem algumas áreas do nosso município que o terreno tem que ser de 550, 600 metros, é inviável, muito caro fica para a população um terreno desse. E inviável também para a pessoa fazer um novo loteamento. Então nós temos que destravar, urbanizar aquela primeira lagoa. O prefeito Ângelo Guerreiro, na época, deu início na revitalização da Lagoa do Meio. Nós temos que terminar e o doutor Cassiano está procurando meios e projetos para dar continuidade e revitalizar a primeira lagoa e terminar a segunda. Então isso nós vamos estar destravando o progresso do município com a revisão do plano diretor e acredito que no primeiro semestre nós aprovamos a revisão do plano diretor. Um dos principais desafios apontados por vereadores e urbanistas é a metragem dos lotes, que pode dificultar a aquisição de terrenos pela população e limitar o desenvolvimento imobiliário. No entanto, para o advogado e mestre em geografia, Lucas Bocato, qualquer alteração deve ser feita de forma equilibrada, garantindo que a expansão não beneficie apenas o mercado imobiliário, mas também atenda às reais necessidades da população. Na verdade, a gente precisa entender qual que é a intenção por trás desse plano, porque a princípio o que se tem debatido são os tamanhos dos lotes. E isso preocupa bastante, porque você reduzir por si só o tamanho dos lotes para poder construir moradia, não significa que o valor dos aluguéis vão reduzir, porque o valor do metro quadrado vai permanecer o mesmo. Eu entendo isso que é só uma questão mais burocrática, que eles querem tentar reduzir, mas o poder especulativo dos imóveis vai continuar o mesmo e talvez até potencializar esse incremento, porque você vai criar novos loteamentos, aí vai diminuir o tamanho das casas. Então, se a gente diminuir o tamanho dos imóveis, você pode também impactar a qualidade de vida das pessoas, porque você reduz para metade do que está previsto. Eu acredito que eles querem fazer 180 metros. Então, uma família com 3, 4 pessoas vai ficar num espaço mais reduzido, não vai ter uma qualidade de vida naquele lugar de moradia. Então, precisa ser essa cautela. A revisão do plano diretor está parada desde 2023. Esse processo já era para ter acontecido, mas agora a administração do prefeito Cassiano Maia tem como prioridade esse processo de revisão. E para algumas pessoas entendidas no assunto, que têm acompanhado esse processo de expansão da cidade, é necessário a participação da sociedade, inclusive audiências públicas, para debater o assunto. Deve ser pautada com audiências públicas, esgotarem todos os mecanismos de consulta pública da população, para que a população, que vive a cidade, não é o
o vereador, muitas vezes, que está lá na tribuna. Às vezes ele não conhece a realidade do pai de família, que paga um aluguel alto, caro, e aí vai continuar pagando um aluguel alto e caro, mas numa casa menor, num espaço menor. Porque o valor do aluguel, a gente não tem uma notícia de que está reduzindo, e sim, só está aumentando. Para Lucas, a revisão do plano diretor não pode ser uma simples flexibilização para novos loteamentos. É necessário garantir que o crescimento urbano ocorra de maneira planejada, respeitando a infraestrutura existente e evitando impactos negativos nos serviços públicos. Para ele, medida como o coeficiente de aproveitamento, o incentivo ao uso misto de espaços e a fiscalização de terrenos subutilizados precisam ser implementadas com eficácia. O que acontece? Hoje eles fazem casas pequenas num lote só que eles têm que fazer em modelo de condomínio, que é um modelo para conseguir financiamento. Talvez o preço impacta minimamente na questão burocrática, mas não é questão de regularizar. Mas o grosso modo, o preço do metro quadrado não vai sofrer impacto, não vai reduzir em nada. Isso é certeza, entendeu? Hoje você tem casas super precárias com um valor de aluguel enorme. E a cidade tem essa questão de expandir a cidade. Se a gente considerar que a cidade está com um monte de terreno sem finalidade dentro do centro da cidade, não faz sentido você querer usar isso para comercializar mais lotes, sendo que existem lotes vazios no centro da cidade. Os vereadores estão reclamando dos terrenos baldios, mas é impacto justamente disso, que no próprio plano diretor existe os mecanismos de você fomentar essa produção, dar finalidade para esses imóveis vazios. Só que eles querem resolver uma situação que é desnecessária. A cidade tem espaço para ser ocupado, tem casas vazias, porém, existem pessoas que estão sem casas. Isso é fato. Tanto é que nós temos hoje 2 ocupações na cidade, que são fruto dessa política habitacional que está sendo muito falha. E o plano diretor interfere diretamente nas políticas públicas de moradia, porque é ele que vai ditar o tamanho do lote, a infraestrutura urbana. Então, vamos fazer um loteamento. Se a gente considerar o Jardim das Primaveras, que é um loteamento público que foi feito em 2016, ele foi entregue sem infraestrutura nenhuma, numa região distante e sob o pretexto de expandir a cidade, mas expandir dessa forma não se resolve o problema urbano, que é a moradia, a infraestrutura. E infraestrutura impacta diretamente no preço do aluguel. Se você começa a levar a infraestrutura sem um controle algo para controlar o custo do morar, a infraestrutura ela impacta no preço de especulação. Você constrói uma pracinha num bairro hoje, o valor daqueles imóveis no entorno vão ser supervalorizados. Então, às vezes, expandir por expandir e com infraestrutura sem um planejamento, você vai encarecer mais e mais os imóveis da periferia. Aí esses que estão na periferia vão ser jogados para mais longe, porque eles não vão conseguir morar. Entendeu? Então, são os impactos sociais que precisam ser levados em consideração a partir do momento que você quer revisar um plano diretor. Não é só o ganho financeiro da imobiliária A ou imobiliária B. Sim, o contexto social, econômico e cultural da cidade.